Vamos iniciar o nosso estudo com uma oração. Senhor, meu Deus e Pai, rendemos-te graças por mais um dia de vida que tu tens nos dado, pela oportunidade, pela liberdade que nos dás de aprendermos a tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, que aprendamos mais de ti. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos ainda no Acabe. O Acabe não acaba. Eu acho que não acaba hoje ainda, mas tem muito problema falar dele. Dessa vez Então, nós estávamos vendo na última aula que a respeito daquelas das guerras de Acabe com o rei da Síria, não é? E vimos como Deus, na sua infinita misericórdia, estava tentando de todas as formas, de todas as maneiras, fazer com que Acabe se convertesse. Mas Acabe se recusava a aprender esta lição de Deus. Isso me faz lembrar o que está lá no livro de Provérbios. Agora nós estamos estudando Provérbios na escola dominical, então isso que é o... eu já estou estudando, né? Ainda não começou o trimestre, mas já estou estudando. E o que ele diz assim, em Provérbios 1 e 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Também nós temos aqui o versículo 24 desse mesmo capítulo 1 de Provérbios. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo com assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. E me faz lembrar também Oséias, capítulo 4, e versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então essa recusa de Acabe, né? A oportunidade que Acabe teve de destruir o rei da Síria, mas ele acabou destruído por ele, né? Nós terminamos o nosso estudo, então, no final do capítulo 21, aliás, no final do capítulo 20, isso, né? E disse assim, e foi-se o rei de Israel para a sua casa desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Então, Deus não pôs o Abias para falar com ele, para ele não ficar ressentido, não se sentir ultrajado. Deus usou outros profetas, mas ele não quis aprender de Deus. Ele estava cavando a própria cova. Essa aqui é a grande verdade. E aí agora nós vamos para o capítulo 21. Né? O capítulo 21, que nos fala o episódio da vinha de Nabote. Pode falar aí, meu caro? Muito bem. Dando continuidade, então, entramos aí no penúltimo capítulo do primeiro livro de Reis. Isso? No episódio da famosa vinha de Nabote. Então, fazendo um resumo bem rápido do acontecimento, a gente vê que Nabote possuía uma vinha junto ao palácio de Acabe. E por essa razão, Acabe desejou essa vinha e pediu que Nabote desse essa vinha em troca ou de uma vinha melhor ou de dinheiro.
né? Então Acabe daria uma paga para Nabote pela vinha dele. E aí Nabote prontamente recusou essa vinha porque a justificativa dele é que essa vinha era a herança que ele havia recebido dos pais. Devido à recusa, Acabe ficou novamente indignado. É até repetida a expressão que foi usada no último versículo do capítulo anterior. Quer dizer, Nabote não. Acabe ficou desgostoso de novo, ficou indignado porque Nabote recusara a oferta em troca da sua vinha. E aí, diante dessa recusa, ele ficou abatido e disse que não quis tomar banho, não quis se limpar, não quis comer. E a esposa dele, a rainha de Isabel, a princesa, a rainha, viu o marido nessa situação e questionou e tal. E ele disse que tinha acontecido, que o Nabote havia recusado a oferta e tal. E aí ela falou, ó, e ela deu uma injeção de ânimo nele, né? A injeção de ânimo foi que ele deveria se comportar como rei, voltar a se limpar, tomar banho, enfim, a comer normal, comer pão, como diz a expressão aqui na versão corrigida, que ela daria um jeito de conseguir a vinha do rei. Tá certo? Conseguir. E aí ela escreve cartas. Ela escreve cartas em nome do rei e inclusive é dito que ela usa o sinete, né? O selo, né? Ela sela as cartas e envia para os principais da cidade ali, da região onde ficava a vinha de Nabote, dizendo que que era necessário fazer um jejum. Então ela pregou um jejum e orienta os anciãos a colocarem Nabote na linha de frente. Tá certo? Nessa situação, também deveria acontecer uma outra coisa, que ela manda nessas cartas que coloquem dois homens de Belial, dois homens malignos, né, para testemunharem contra Nabote. Então ela arma uma cilada contra Nabote, a fim de conquistar a vinha dele, né? E aí acontece justamente isso, a passagem de 1 Reis 21, a partir do versículo 8, quando Jezabel ordena a morte de Nabote, acontece justamente isso. Os anciãos fazem isso, acontecem os testemunhos falsos contra Nabote, ele é apedrejado até a morte, tá certo? E aí ela reanima, fala pro marido dela, Acabe, ó, pode ir lá que é tudo seu. Esse é o resumo do que aconteceu. Tá certo? Muito bem. Então a gente vê aqui um pouco da cobiça que Acabe teve, né? A gente vê o desejo de possuir algo que não era dele. Antes disso aí, a gente já pode falar já de Elias, que entrou. Vamos comentar primeiro. Porque nesse momento Elias volta à cena, né? Elias estava vamos dizer assim, fora, entre aspas, e aí o narrador de 1 Reis volta a trazer Elias à cena, para trazer uma repreensão quanto a esse episódio aí de Acabe, Isabel e Nabote. Vamos aproveitar e já fazer um comentário geral, tá bom? Muito bem. Elias então vai ao encontro de Acabe, traz um juízo de Deus. E o resumo desse juízo é que, da mesma forma que Acabe havia feito com Nabote, isto é... Mas o Acabe não fez nada. Como que o Acabe fez? Não, mas O Acabe não fez nada. Ele só foi lá pegar a terra que já não tinha dono. Não é, Nossa Senhora. O Acabe era inocente. Acabe era inocente, né? Inocente. Ele não sabia. Ele sabe que ele podia usar o argumento do Lula? Exatamente. Ele era o rei, ele não sabia. Ele não sabia. Ele era tão responsável, até mais do que... José, desculpa, Jezabel é que fez isso.
verdade. Então, quer dizer, ele, como rei, obviamente, ele era assim, o responsável. E outra, ele que teve o desfrute da vinha. Ele que desejava a vinha. Então, ele foi mal beneficiado. Até parece um presidente aí, né? Então, ele era responsável, sim. Talvez o maior responsável. Acho que o maior responsável. Tanto que Deus teria errado se Deus não tivesse fazido o juízo por meio de Elias a ele. Né? Qual foi o juízo? Qual foi a sentença? A sentença foi a seguinte. Cadê aqui? Deus promete exterminar Acabe e Jezabel porque fizeram isso com Nabote, fizeram Israel pecar, tá certo? Também é dito o seguinte, aí o narrador do livro de Reis vai falar que... Quem é o narrador do livro de Reis? Samuel, né? Não foi de Samuel? Não, nem Samuel só sempre baixou. É verdade. O Saul, né? O rapitoniza. Alguns dizem que foi Neemias ou Esdras. Não, é isso? Não. Não? Estou enganado? Não está enganado. Então me diz aí. Eu me lembro. Dizem que é Jeremias. Dizem que é Esse eu nunca tinha... Crônicas é que foi Esdras. O cronista. Crônicas, que foi depois do exílio. Depois do exílio, o livro de Crônicas depois do exílio. Aí teria sido Jeremias. Agora, Reis, a tradição judaica diz que foi Jeremias. Tá certo. Então o narrador, que provavelmente foi Jeremias, vai dizer que o Acabe foi um vendido pro mal. É muito interessante essa expressão. Ele fala assim, versículo 25 de 1 Reis, capítulo 21. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fiz grandes abominações, enfim. Então veja, o juízo que Elias trouxe era de exterminar a casa de Acabe e Jezabel, tal como fizeram com Nabote. Certo? Nesse momento, o que acontece? O Acabe... antes de falar disso aí, e antes de falar também como ele chamou Elias, né? Que ele chama Elias de novo lá, de forma parecida com que Elias tinha aparecido quando Acabe o procurava. Lá antes do episódio Não, agora aqui eu acho que ele foi mais direto, né? Ele foi mais. A outra vez ele dizia, és tu o perturbador de Israel? Agora aqui ele falou, já vieste inimigo meu. E o Elias não nega, né, filho? Tudo bem, que a gente sabe que não era. É inimigo mesmo. Não, mas quem disse que não era? Era mesmo. Era inimigo mesmo. O Acabe chama Elias de inimigo mesmo, né? Coitado, certo? Mas veja bem. Ele era o responsável por tudo isso que estava acontecendo. Né? Já me achaste inimigo meu. Né? Isso, está em que versículo? Versículo 20. Né? Muito bem. Vamos só... Aí ele disse, eu te achei mesmo. Porque já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Então, quer dizer, não é bem o narrador que chama isso, né? No versículo 25 eu digo. Sim, mas o narrador, ele foram as palavras do próprio Elias. Né? Quando fala do próprio Elias, que é o discurso direto, no caso, é falar disso? Foi o discurso, né? Direto, né? Tá. Então, diante da profecia de Elias, que era uma sentença, então Acabe, o texto diz que Acabe se humilhou. Versículo 27 fala assim, sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou os seus vestidos e cobriu a sua carne de saco e jejuou. E jazia em saco e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo, não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Esse é o resumo do capítulo 21. Então o episódio desejo de Acabe. Jezabel consegue a vinha para ele, matando Nabote. E Deus traz um juízo sobre a casa de Acabe, motivo pelo qual Acabe se humilha e consegue um adiamento da sentença. Tá certo? Então vamos fazer algumas perguntas aqui para a gente entender melhor isso aí. Primeiro,
Acabe, ele aceita, ele fica nesse estado depressivo. Porque é interessante que não é só o Elias que ficou depressivo. Nesse livro também a gente vê o Acabe também depressivo. Tanto que ele não, Porque não não se queria alimenta. comer, não queria nem tomar banho, estava isolado. Então a depressão, a gente viu lá num servo de Deus, a gente vê aqui que está fora da direção de Deus. A depressão pode pegar tanto um quanto o outro. Mas, por que pegou Elias? A gente já naquele estudo antigo que a gente fez, a gente viu. Pegou Elias porque Elias saiu da direção de Deus. Né? Ele entrou em depressão porque ele confiou mais em si próprio, ou ele imaginou o fim de Jezabel antes da hora. Esse é o primeiro ponto. Agora Acabe aqui entrou em depressão porque ele cobiçou a vinha do Nabote e não conseguiu. Com todo o poder que ele tinha, toda a autoridade que ele tinha, ele não conseguiu. Né? E é uma outra pergunta. Jesus, ele deu de entender, a minha alma está na angústia até a morte. Entrou na depressão por causa do pecado da humanidade. Sim, aí ele Deus mesmo... abandonou. Não, Deus abandonou lá no... Ah, foi nos cruz. Ali Mas ali foi o pecado, mas a depressão ele pecado. sentiu ele anteviu a situação terrível. Aí isso causou a depressão. Essa causou Ah, a angústia, né? Eu não diria assim uma depressão. Eu sei que alguns dizem que Jesus aí entrou em depressão, mas eu acho mais que foi uma angústia. mas quando a pessoa vê um quadro muito horrível que vai acontecer comigo, entra, entra em angústia, porque a angústia é a antessala da depressão. Ah, E também, não sei, mas acho que se subentende que a E ele mesmo disse, a depressão minha alma está angustiada. é a morte, né? A depressão parece que tem um período, né? Não é o caso da angústia. A angústia parece que é um momento mais breve. Já a depressão se prolonga. E não aconteceu isso com Jesus. Então, é bem colocado. acho que não chega a ser uma depressão mesmo. No caso não dele. chega. Já no caso Confirmando de Elias, sim, porque demorou um pouco, né? Demorou. Teve um tratamento. No caso de Acabe também. Tanto que a mulher dele é que vai tratar dele. E certo? aqueles homens de Davi que estavam desgostosos, endividados, Davi também, posso também que seria um momento difícil, não seria depressão, porque estavam desgostosos. Mas isso aí Foi pode pra caverna. até gerar, porque Olha. isso aí já era um negócio prolongado. Ah, dele foi Eram prolongado na caverna. são pessoas Vinha a tempo. vinham há tempos naquela situação. E Davi vai tratar deles E também. Davi vai tratar deles também. Na caverna, lá já tá do lado não. Mas Davi em si também estava assim, já um pouquinho oprimido pela perseguição, né? Já estava também, né? Mas está com condições melhores do que aqueles do que outros. daqueles outros, exatamente. Mas vamos lá, a pergunta então é por que ele ficou em depressão? Isso. Por que Acabe ficou deprimido? É a primeira pergunta. É isso? É. Vamos lá. Primeiro, ele tinha de tudo. Ele era o rei. Agora, ele teve a cobiça. E não satisfez a cobiça. Quer dizer, então, o teólogo Matthew Henry diz que o Acabe ficou com descontentamento. E o Matthew Henry, até anotei aqui, ele fala assim que o descontentamento é um pecado que em si já é um castigo. Apesar de Acabe ser o rei, apesar de Acabe ter um palácio, ele ter comida à vontade, servos e tudo, né? Ele ficou descontente. O Matthew Henry até compara, é interessante que tem tudo a ver com o nosso momento aqui de estudo da escola dominical, compara esse episódio de Acabe, que ficou descontente, apesar de possuir coisas e tudo e tal, com Paulo, que estava preso, que estava alegre. Tanto que ele fala para a gente se alegrar. E ele fala assim, ó, que todas as coisas que aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. E aí a gente sabe que essas coisas foram coisas graves. Como ele lista lá, por exemplo, em 2 Coríntios. Então, mesmo tendo passado por tudo aquilo, Paulo ainda recomenda aos irmãos de Filipos que se alegrasse. Já Acabe tinha tudo,
tudo materialmente falando, mas como não servia a Deus, estava descontente. Então acho que o descontentamento causou essa depressão. Ele não conquistou a cobiça da carne, o desejo desenfreado dele, e por isso ficou deprimido. E por isso que hoje tem muita depressão. Porque hoje a depressão é o grande mal do século, a grande epidemia do século. Porque há um descontentamento geral. Né? A maioria esmagadora da humanidade quer viver sem Deus, não quer saber de Deus. E sem Deus você não se satisfaz. Há uma insatisfação constante, há um estímulo à cobiça, à insatisfação, e por isso, eis a principal razão que a depressão hoje é um mal extremamente grave. Diz que a maior mal do século XXI é a depressão. A maior epidemia. Porque umas palavras e mais muitos faladas, que são crentes, porque voltamos a dizer que o crente pode cair em depressão também. Mas por que ele cai em depressão? Justamente porque ele não está satisfeito, fica descontente com algo, com alguma decepção, com alguma coisa, esquecendo que a nossa satisfação tem que ser Cristo. Por isso que Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Com alguma cobiça. Não importa se seja só material. Às vezes a cobiça, se bem que tem um lado material. Por exemplo, a cobiça pode não ser de conquistar um bem, né? Mas pode ser uma cobiça de querer ser alguma coisa. Por exemplo, ter uma profissão. Ou querer ter um título. Não deixa de ser uma cobiça. Não é material como querer ter um carro, por exemplo, mas é uma cobiça. E se a pessoa se apegar nisso e não se satisfizer, naturalmente ela vai poder cair em depressão. Possivelmente vai cair porque, se ela focar nisso, daí a necessidade então de a gente, como temos falado, ter a aspiração suprema, que é o alvo, que é o céu. Caso contrário, e o céu é atingível, não é verdade? Jesus prometeu. Logo, se o céu é atingível, e é uma promessa, eu não preciso cair em depressão. Se Deus me prometeu, eu preciso apenas fazer a minha parte, como crente. Já ao contrário de algum material ou algum desejo, enfim, que não seja o alvo central do cristão. E aí o problema é por aí mesmo. E tem outra coisa. A depressão pode cair, tanto um crente como não, mas tem dois tipos de tratamento. Tem o tratamento de Deus e tem o tratamento da Jezabel. Exatamente. Eu sei. Tá vendo? Uhum. São dois tratamentos diferentes. Veja bem, qual foi o tratamento que Deus deu para Elias? Foi bem diferente. Exatamente. Vamos lembrar o tratamento lá. Como é que ele fez? Deus primeiro vai ao encontro de Elias. Jezabel também foi ao encontro de Acabe. Então aí nesse ponto os dois foram à igreja. Foi igualzinho. Tem que ir ao encontro da pessoa que está em depressão. Isso é uma lição que a gente aprende. Né? Não pode deixar a pessoa isolada, porque o normal é a pessoa se isolar. Exato. Daí então a gente vê que Jesus aí não cai em depressão. Tem gente que vai orar pelo deprimido, deixa ele lá que eu fico orando aqui. Não resolve isso. Tem que visitar. Tem que visitar. Não pode deixar ele isolado. Ele isolado, ele não sai do buraco. Ele não sai do buraco. Tá? Deus foi ao encontro de Elias. Depois Deus tratou organicamente, fisicamente Elias. Você está falando de Jesus aí? Por isso que Jesus não ficou deprimido. Por quê? Não teve esse tratamento necessário. Se Jesus tivesse ficado deprimido, ele ficou angustiado. Agora, deprimido não. Tanto que ele não queria ficar sozinho. Ele foi ao encontro dos discípulos. Os discípulos estavam dormindo. E ele acordava os discípulos. Que foi reforçar lá, animar o discípulo. Né? Não, e essa outra parte que o senhor falou, que o tratamento orgânico, né, fisicamente, que Deus teve específico de Elias, que mandou, né, o alimento, né? Então também me faz lembrar que eu estava lendo esses dias um artigo sobre a alimentação, que
que é muito importante, algumas delas, para o sistema nervoso, e que hoje, geralmente, essas criançadas aí, esses adolescentes, acaba desprezando os legumes que a mãe faz, não gosto de fruta. Então, o cardápio sempre o hambúrguer, o arroz, bife e batata frita. Mãe, não quero legumes, mãe, não quero frutas. Corre esse grande perigo, alguma vitamina faltar e ter distúrbio orgânico. Alguma não, quase todas. Quase Porque todas, hambúrguer não tem Eu lembro que o senhor vitamina D. disse que a saudosa a irmã Laide pegava a cabeça do peixe, né? Que você disse, Exatamente. né? E fazia lá um pirão, alguma coisa, né? E tem essa parte que o quanto que contribui fisicamente, organicamente. Exato. Tanto que Mas tem aqui também Jezabel também falou pra ele comer pão. tomou para ele comer pão mandou também. comer Sabe pão. Também. é o alimento, É um né? tratamento orgânico também, quer dizer, é necessário. Tanto Deus fez isso com Elias, quanto Jezabel fez isso com Acabe. Então é uma forma de tratamento. Precisa E a pessoa, quando... tratar do físico também na depressão. É porque a pessoa deixa de se alimentar mesmo. A Exato. gente vê isso. Aí depois que Elias se alimentou, e o que Deus mandou Elias fazer? Já falar do ego? Aqui não, né? Não, Deus com Elias falou do ego? Não. Não falo do ego, mas uma das coisas que Elias teve que aprender. Não, mas o que Deus mandou Elias fazer? Depois que ele se alimentou, dormiu de novo, Saia, mandou levanta, alimentar, a caminhada é grande. Mandou caminhar. mandou caminhar. Caminhar. Pra ir aonde? Para ir para. Primeiro Reis 19, não é isso? É, Sai para fora, então de 20. Não tô lembrado. 8. 19:8. Até Horebe. Horebe. O monte de Deus. O que é Horebe? É o monte da aliança. É o monte da lei. É o monte que foi dada a lei. Não é? Então Deus mandou Elias aonde? Ao encontro de Deus. Glória a Deus. Ao encontro da palavra de Deus, da lei, do compromisso. Ele tinha que se voltar a Deus. Então vai para lá, você tem que caminhar até ir lá. Lá no lugar do compromisso, no lugar da aliança, no lugar do meu encontro com você, porque Elias fazia parte de Israel. Então, Que é o mesmo Monte Sinai. a depressão se resolve com o nosso... É o mesmo Monte Sinai. O Horebe é o Monte Sinai. Se resolve com o encontro com Deus. Com acerto de contas com Deus. Os irmãos Com a estão fazendo o renovação. tratamento da depressão. Certo? Não é verdade? A renovação do compromisso com Deus. Então, o deprimido, ele tem que ser tratado fisicamente, ele tem que ser... ir ao encontro dele, mas ele tem que se encontrar com Deus. Então, a gente tem que Essa fazer parte que você falou, o encontro antes, ler o a encontro com palavra, Deus. ouvir a palavra, Antes do encontro com Deus que o senhor falou? o lugar da aliança, do compromisso. Não, mas antes do lugar do compromisso. os dois E que tratamentos? Deus foi ao encontro dele. Primeiro, depois o tratamento orgânico. Orgânico. Isso. É. Agora o terceiro é o encontro com Deus. Com Deus, Ir ao exatamente. encontro com Deus. Teve o repouso também, não teve? O repouso está no O orgânico. repouso está entre no orgânico. Então, no orgânico é a alimentação. É porque ele dormia, só dormia, Deus. Agora você já dormiu demais, come e caminha, né? Exatamente. Mas Então, a primeira vez que ele comeu, ele deixou ele dormir mais um pouco. Ele deixou mais um pouco, né? Para o efeito do alimento. Exatamente. Porque cuidar do orgânico é tanto físico quanto psíquico. Aí depois, agora qual foi o tratamento da Jezabel? Ela mandou ele ir ao encontro de Deus? Não, Isabel agiu diferente. Como? Ela falou assim, 1 Reis 21:7, não é isso? Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote. Então, como é que é? Aí, qual foi o tratamento dado aí? Foi ao encontro de Deus? Não. Não. Foi ao encontro dele próprio.
Você é rei ou não é? Você manda ou não manda? Não é? Quem é, né? Ao invés do Aproveita, teocentrismo, come um pouco. o humanismo. O humanismo, o Antropocentrismo. 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 Então, o Que tratamento não de está na Jezabel... moda, né, hoje em dia. Não, de Ah, maneira nenhuma. Você não vê nenhum hino que exalte o homem. Não. Hoje. Não. Então, a depressão manda voltar para... O tratamento de Jezabel manda voltar para si mesmo. Para o eu. Você não é um vencedor? Para a sua Não. posição. Não é? Então, o tratamento da depressão é uma massagem ao ego. Tratamento de Jezabel. Que hoje tem muita gente aí. Não, temos que renovar a autoestima da pessoa. Tem que renovar a autoestima, porque a depressão, a pessoa está sem nenhuma autoestima. Não vamos dizer que a Bíblia não recomenda a autoestima, porque Jesus diz, amarás ao próximo como a si mesmo. Então eu tenho que me amar a mim mesmo. Eu tenho que ter autoestima. Só que o tratamento de Jezabel supervaloriza o ego. E ignora o tratamento com Deus. Não, Deus não tem aí. Quem vai resolver o caso aí é a Jezabel. A parada aí é da Jezabel. Não tem Deus aí na história. Né? Você é o rei de Israel, não é? Levanta-te, come pão. E outra coisa, alegre-se o seu coração. Quer dizer, nessa massagem ao ego, nessa supervalorização do eu, o que nós temos também? O entretenimento, o prazer. Ao contrário, Alex, a alegria do Senhor é minha fortaleza. Divirta-se, né? Vai ao cinema, sai para dar uma caminhada, vai esparecer e tal. Não Deixa estou de ir dizendo para o culto, para a escola dominical. Não estou dizendo que o tratamento de Deus da depressão não mude uma mudança não contém uma mudança de áreas. Deus mandou ele sair de debaixo do zimbro e ir para o Monte Horebe. Mudou a paisagem. Mudou a rotina. Você não pode deixar a pessoa isolada. Ele ia andar mesmo. Então, Deus mandou, né? Ele ia, entendeu? Então você precisa ter uma mudança de ambiente. Olha, eu caminhou, estou sendo contra isso. Só que o objetivo da caminhada de Elias, da mudança de ambiente de Elias, era ter um encontro com Deus. O objetivo de Jezabel era a satisfação da carne. O entretenimento. Vamos fazer umas festinhas aqui, né? Vai lá fazer um sacrifício para Baal e aí pega umas mocinhas lá. E tá. É assim que você tem que te sair da depressão. E tem mais outra coisa. E quantas pessoas hoje não querem sair da depressão na base do divertimento? Hoje, infelizmente. E ela fala assim, alegre-se o teu coração. Que é enganoso, né? Quer dizer, de novo aqui também tem um reforço dessa ideia humanista e tal. O teu coração, e Jesus falou que do coração procedem os maus pensamentos, adultérios, blasfêmias, enfim. Então veja, teu coração, que como diz Jeremias é enganoso, deve se alegrar. Quer dizer, é um perigo muito grande a pessoa que está em depressão querer resolvê-la com essas coisas. Porque não vai resolver. E a depressão, o problema é assim, a depressão é uma oportunidade que se tem para se reconhecer a própria insuficiência. Porque quando uma pessoa entra em depressão, porque ela teve alguma decepção, porque ela não conseguiu alguma coisa. Então ela nota que ela é impotente. Esse sentimento de impotência da depressão é um bem, não é um mal. Por quê? Porque quando nós reconhecemos que nada somos, aí podemos reconhecer quem é Deus. E podemos nos submeter a Deus. É por isso que o tratamento da depressão envolve o nosso encontro com Deus. A renovação da nossa aliança com Deus. O firmar um compromisso com Deus. Porque eu reconheço que eu não sou nada e eu preciso de Deus. Agora, quando eu me volto para mim mesmo, é bom você atender porque estou insistindo, às vezes é alguma coisa. Quando eu me volto para mim mesmo, aí as coisas são diferentes.
Por quê? Porque eu vou me enganar comigo mesmo. Você já entendeu? Eu me volto para mim mesmo. E me engano com as coisas desta vida e acabo achando que eu mesmo me resolvo. Quer dizer, esse lado bom da depressão, que é o sentimento da impotência, eu sou iludido dizendo, não, eu não consegui porque eu falhei em alguma coisa, mas eu sou capaz de conseguir. Então, nesse momento, E é uma as pessoas também falam, né? Quando elas querem ajudar, na tentativa de querer ajudar, as pessoas também reforçam que a pessoa é capaz. Não que a pessoa não seja, mas não é esse momento que a pessoa deve entender isso, né? Ela, não, você vai conseguir e tal. Não é isso? Mas você vai conseguir, mas você não pode dizer, você vai conseguir por suas próprias forças. Então, porque aí o lado bom da depressão desanima. É uma grande oportunidade da pessoa sair, então, em cima do muro. A partir Exato. de agora, eu vou aderir ao tratamento de Deus ou de Jezabel. Aí eu estava lendo um artigo uns tempos atrás dizendo que o ser humano nasce com 3 vazios, né? O vazio da mãe. Aí então ele acabou de nascer, se a mãe rejeitou, pelo menos quer sentir o calor de alguém. Geralmente é a parteira, a médica, alguma mulher e, se possível, até sentir o leite materno. Então já foi preenchido. Aí o segundo vazio é do pai. Então o pai abandonou, mas tem a figura de alguém que vai adotar, né? Então, seja lá na casa do menor, na FEBEM, vai ter a figura de algum homem que ele vai rejeitar tal homem, mas vai admirar tal homem. Preencheu. E o terceiro vazio diz que é de Deus. Senão ele fica descontente a vida toda, né? Então surge essa oportunidade dele decidir. Jezabel ou Deus. É o Então, chamado- todos têm essa oportunidade. O vazio do tamanho de Deus, né? Mãe de Deus. Que a pessoa tem. Que nada preenche. Tanto que Salomão, lá em Eclesiastes, que a gente vai estudar, ele vai falar disso, né? Que também. Que ele procurou a satisfação no sexo, no dinheiro, na fama e tal, e não precisa resolveu. nada, né? Por isso que ele vai concluir. E para as pessoas aceitarem isso é muito difícil. Para as pessoas aceitarem isso é muito difícil. Tanto que, quando Elias chega lá, no Monte Horebe, o que Deus vai destruir? O eu. Como? Deixa eu ver aqui. Ele vai destruir o eu. Depois do Monte Horebe? Não, lá no Monte Horebe, o que Deus vai destruir? O eu de Elias. Que é o versículo... Qual é o versículo quando ele chegou lá no Monte Horebe? Olha lá. É o versículo 7? Não, no versículo 9. Versículo 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Qual capítulo? 19. Capítulo 19. Capítulo 19, versículo 7. 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas a espadas, e eu fiquei só, e busco a minha vida para me tirar. Olha como eu de Elias estava carregado. Aí Deus mandou ele sair para fora, veio o vento, veio o fogo, e veio o terremoto, e Deus não estava ali. Aí Deus pergunta de novo: Que fazes aqui, Elias? E o versículo 14. E ele lhe disse: Outro eu. Tenho extremo zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos. Aí ele vai se revelar. Ele não sabia que a estrutura dele era pós-cinza. Exato, esse é o problema. O eu. Aí Deus disse: Não tem nada disso, tem mais de 7 mil, tem 7 mil que não dobraram. Você não ficou sozinho, coisa nenhuma, e você ainda não acabou a sua obra, porque você falou que queria morrer, porque não deu para fazer, porque a Jezabel não foi tirada, então eu fracassei no meu ministério, e Deus disse: O seu ministério é muito maior do que você pensa, e quem vai acabar com Jezabel não é você. Quem vai acabar com a casa de Acabe é Eliseu, Azael E Jeú. Não é você. Eu não te chamei para pôr fim a Jezabel e ao culto a Baal.
Então, um dos motivos que Deus faz questão de não dar todos os dons para uma pessoa só, porque tem irmão da Deus Amor que diz, ó, o missionário Davi Miranda tem todos os dons. Para o homem não ficar orgulhoso. Aí, ó, Paulo também espinho na carne e também foi para não ficar o eu. Exatamente. deixa eu pensar uma coisa O aqui. Charles Spurgeon diz que por que foi a aprovação de Jó? A aprovação de Jó teve um objetivo apenas. Charles Spurgeon explica. Era exatamente para Jó não ficar orgulhoso. Porque ele já estava com uma pontinha ele diz assim, um pontinho de soberba, um pontinho de orgulho. Não é? Tanto que quando ele vai, ao longo do livro, ele vai se lamentando e diz, todos me honravam, tudo eu era a ajuda do necessitado, da viúva, E ele todos me conhecido do procuravam. Oriente. Então, todo mundo o tinha, então isso aí já estava assim, vai descendo. E ele diz assim, o que eu temi, o que eu temi. Era isso então? Aconteceu. Que ele tinha medo que acontecesse alguma coisa. Então, antes que ele, o Charles Spurgeon que diz isso, antes que ele pecasse pela soberba, Deus então permitiu que o diabo viesse. Quer dizer, Deus até incitou o diabo, na verdade, né? Deus até incitou o diabo. Tenho visto meu servo Jó. Para que o diabo lançasse isso e, no fim, Deus matasse... Isso é o que eu estou falando. Charles Spurgeon não usa essa expressão. Mas ele diz assim, Deus matasse dois coelhos com uma cajadada só. Primeiro, impedisse que Satanás enganasse Jó, que estava a ponto de Jó de ser enganado pelo orgulho. E segundo, para fazer o diabo de palhaço. O diabo achar que estaria destruindo o servo exemplar de Deus e, na verdade, ele mesmo estava sendo instrumento para a vitória de Jó. O segundo é fazer o diabo palhaço. O primeiro qual que foi? Era impedir Jó de cair, na soberba. E por falar em instrumento... Porque ele era sincero, reto, temente. Ele era exemplar. Só me faz lembrar... Só me faz lembrar de 2 aos Coríntios. Quando você fala isso aí. É 2 aos Coríntios? Quando fala assim... Paulo diz que orou então, 3 vezes. 3 vezes. Para que Deus tirasse o espinho na carne. E aí quando Deus responde, ele fala que o diabo foi o instrumento, não, é mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo a fim de não me exaltar. Não que o diabo queira que você não se exalte, não é isso, o diabo quer que você se exalte. Só que veja, é como diz Martinho Lutero, até o diabo é o diabo de Deus. Exatamente, é isso mesmo. Quer dizer, o diabo é um cachorro amarrado na coleira de Deus. Ele faz só que Deus permite. Quer dizer, Deus tem o controle, né? É o que a gente vê ao longo da Bíblia toda. E é uma das coisas que nos faz estar alegres em Cristo. Saber o quê? Que Deus tem o controle de tudo. Né, pastor? É verdade. E outro dia eu estava ouvindo um vídeo do padre Paulo 12. Padre Paulo Ricardo. Estava falando lá de um santo católico que o diabo também batia nele, não sei o quê, né? E aí algumas pessoas perguntando por que isso acontece, né? E como é que Deus deixa acontecer isso? Ele diz exatamente, isso acontece com os mais santos. E exatamente para eles não perderem a santidade. Não é? Não vou entrar no particular se esse santo apanhava ou não de demônio, mas a verdade é que os mais santos, por isso mesmo, são mais santos. Porque são os que Deus deixa que o diabo mais atormente, mais prejudique. Na verdade, é uma garantia para que... Então, é um teste. Esse acontecimento com o missionário é amor de Deus por ele e pelos membros. Porque quando os membros já estavam começando a idolatrar o missionário e Deus permitiu que um determinado cidadão ameaçasse matar,
e agora ele prega, pelo menos aí na série, por curiosidade, eu ouvia sempre dizer que tem lá um vidro prova-bala. Falei assim, deixa eu ver, né? Eu ouvi falar, eu conferi e tem mesmo. Então foi amor a ele, para ele se, como diz, um seu eu, né? Soberba. E os demais falam assim, realmente missionário a gente correr perigo de idolatrar, né? E o corpo de Moisés também Deus teve que esconder, né? Teve que esconder, exatamente. Somos propensos a isso. A tendência é a tendência pecaminosa. A tendência pecaminosa do homem. Você Por isso que Jeremias diz, maldito o homem que confia no homem. A gente usa muitas vezes esse versículo para justificar a desconfiança que a gente tem dos outros. Mas o primeiro homem que a gente não pode confiar é a gente. Né? Às vezes você desconfia de todo mundo e confia em você. Inclusive, o versículo ele quer dizer isso mesmo, viu? Porque lá, olha a segunda parte. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, o texto mesmo, ele está falando, é da autoconfiança. Da autossuficiência. Da autossuficiência. Que é a soberba, né? Que é a soberba. O orgulho. Por isso que lá nos livros sapienciais, lá fala assim, provérbio, que diante da honra vai a humildade. E também diante da queda vai a arrogância. Quer dizer, a autossuficiência, a soberba, né? Exatamente. Que foi o pecado de Satanás. O pecado de Satanás. Que é a proposta de Satanás para o homem. A proposta de Satanás para o homem ser independente de Deus. Achar que viver se Deus não existisse. Né? Vai lá, não tem problema. Tá? Então, o que acontece? Eu falei com ela. Não, fala lá. Não vai brigar com o senhor. Então, o que acontece? O tratamento da Jezabel é um tratamento de morte. Por quê? Porque supervaloriza o eu. Supervaloriza o eu. Né? Então esse é o problema. Né? Valoriza o eu. Né? Então Deus tratou o ego do Elias, tá certo? Né? Agora aqui é da Jezabel ao contrário. E olha, vê como o diabo é mentiroso. Ele era tão bam, não é seu tratamento? Você é o rei de Israel, não é? Então alegra o seu coração. Você é o cara. Você é o cara. Só que é o seguinte, eu te darei a vinha de Nabote. Quer dizer, se ele era o cara, por que eu precisava dela? Vê como é a contradição, como é mentira. Exatamente. Deus disse, você não é nada, Elias. Você tem que fazer algo que eu vou mandar para você fazer. Ungir Azael, ungir Eliseu, ungir Jeú, porque o ministério seu não acabou, porque quem dá o ministério aqui sou eu, não é você. Quem diz quando começa, quando acaba, sou eu, não é você. E mais, o teu trabalho é muito mais importante do que isso. E você não é o único. Tem 7.000 ainda que não dobraram seus joelhos a barra. Então, quer dizer, você não está sozinho, e você tem algo a fazer para mim. E o que eu acho bonito é que Elias, ele entende tanto a mensagem de Deus, que embora Deus tenha falado, você vai ungir Azael, rei da Síria, ungir Jeú e Eliseu, o último que ele fala é Eliseu, ele vai direto ungir o Eliseu. Porque ele entendeu que a principal missão que existe é o próprio ministério nosso que a gente tem com Deus. Ele se colocou no lugar do profeta. Bom, se eu não vou acabar a obra, o mais importante é ter um outro profeta. E ele vai atrás do seu sucessor. E ele nem unge o Azael, nem unge o Jeú. Quem foi que ungiu Azael? Foi Eliseu. E quem ungiu Jeú foi um servo
um filho de profeta que trabalhava com Eliseu. Aí diz, então Deus se enganou? Se equivocou? Não, Deus não se equivocou. É que tudo isso fazia parte do ministério de Elias. Tanto Eliseu, qual ungir o Azael, ele estava fazendo isso em nome de Elias. Porque aprendeu com Elias, porque sucedeu a Elias. E por Eliseu também não se achar o maioral, também não foi ele que ungiu Jeú. Já foi um filho de profeta que Eliseu preparou, na verdade aí, Deus está mostrando que o ministério profético muda, como a gente já falou aqui na aula anterior, o ministério de Elias, com Elias, o ministério profético muda de configuração. Passa a ser aí a única voz de Deus no meio do povo. Então, o que Deus mostrou para Elias é o seguinte, Elias, você não é esse tão grande que você acha, embora a sua obra seja maior do que o que você acha. Olha que interessante, não é? Nós não somos tão grandes quanto achamos, mas a nossa obra é maior do que o que nós achamos. Por isso que Jesus disse, e fareis obras maiores do que estas. Você dessa expressão, nós não somos tão grandes quanto achamos, embora a obra que Deus tenha para nós seja maior do que o que pensamos. Como achamos, embora... E uma palavra que o senhor comentou. A obra é tão grande. Não, nós não somos tão grandes como achamos. Embora a obra seja maior do que o que pensamos. Seja maior do que pensamos. O senhor falou da questão do tratamento na parte do ego lá, na comparação como Deus tratou Elias e como Jezabel tratou Acabe. E isso tem, claro, além dessas aplicações todas, a aplicação também hoje, além dessa, na igreja, né, com as mensagens cantadas e pregadas, que muitas vezes mesmo, tem a tendência de como dizia o pastor Walter, né, de inchar o ego do ser humano. Quer dizer, é um perigo, então, muito grande o que a gente tem visto hoje na igreja, né? Em muitas mensagens e muitos hinos, que é inchar, fazer o irmão se sentir o cara. Quando na verdade ele tem que saber que ele não é nada. Ou, como diz, menos do que nada. Veja, Deus mostrou para Elias que não era assim, né? Elias não era o único. Que Elias, ou seja, mas qual é o caminho do evangelho? Se alguém quiser vir após mim, deve ser assim. É a autonegação, a abnegação, não a autovalorização. E hoje eu ouvi uma ilustração que creio que até contribuiu com o que nós estamos vendo agora, dizendo que é uma fábula, né? Mas primeiro ele foi o seguinte, é o mestre e o discípulo. Aí o discípulo foi chorar, né, com autocomiseração para o mestre. Mestre, eu estou sofrendo muito, assim, calúnia, muitos problemas, e eu estou desanimando, eu não quero mais seguir os ensinos do Senhor, muito problema, estou desanimando. Aí o mestre falou assim, olha, antes de eu dizer alguma coisa, vamos sair. Aí saiu. Aí estavam caminhando à beira do rio, no córrego. Aí o mestre falou assim, dá uma olhada no rio. Aí o discípulo viu uma rede assim de esgoto sendo lançada no rio. E aí já você está vendo? Aí o discípulo, sim, estou vendo. O que você está vendo? Não, o esgoto sendo lançado no rio. Tudo bem, vamos continuar caminhando. Aí caminhou mais adiante, aí viu as crianças jogando pedra no rio. Você está vendo alguma coisa? O que você está vendo? As crianças jogando pedra no rio. Vamos continuar caminhando. Aí caminhou. Aí, você está vendo alguma coisa? O que é? O rio desembocando no oceano. Aí, então vamos voltar. Aí voltaram. Aí o mestre falou assim, eu já falei para você o teu problema. O teu problema já está descrito. É o que, mestre? Não. Quero dizer o seguinte, você é como aquele riacho
aonde que você reclamou que todo mundo está despejando calúnia com aquele esgoto, né? Tantas mentiras sobre você. Você viu o rio reclamar? Não, mestre, não vi reclamar. Mas adiante, o que aconteceu? As crianças jogando pedra. Você não está reclamando que todo mundo está jogando pedra em você? Você ouviu o rio reclamar? Não, não vi não. Ah, esqueci da outra etapa. Daquele esgoto que estava saindo lá, os excrementos ficavam à margem. Aí servia para fertilizante da terra que ajudaram. Você viu o quanto que ele foi útil? Vi que ali saía também adubo. Mais adiante, passou por uma estação de tratamento que serviu água para as pessoas, mas antes tinha sapo lá no meio do rio sujo. Então serviu tanto para sapo, tanto para as pessoas beberem. Você viu o rio reclamar alguma coisa, mas foi útil e depois desembocou no mar, que é o oceano do Espírito, é o Senhor. Então é a sua vida, você vai receber calúnia, esgoto, pedrada, ao mesmo tempo pessoas que são sapos, chatos, você vai servir, mas água potável, você vai servir pessoas boas, pessoas más, e assim, você é discípulo, não vai reclamar nada. Aí contou com graça, que eu não estou conseguindo contar com o que ele disse, né? Mas é interessante, falando, nossas vidas que foi de Jesus, né? Ele recebeu calúnia, esgoto, tudo isso daí. Achei. E eu já, é a vida do discípulo. Exatamente. Então aí, essa é a diferença do tratamento da Jezabel para o tratamento do Acabe. E o Acabe foi se divertir, enquanto o Acabe, o tratamento de Jezabel e de Deus, né? E quando... Aí, como a gente sabe, então, esse é outro ponto que eu gostaria de fazer a pergunta aí, foi o seguinte. O Acabe tinha perguntado, mas ele não teve culpa de nada, ele não sabia. Acontece que ele... O que aconteceu? O problema é que quando você vai no tratamento do ego, você entrega a sua autoridade, entrega-se ao mal, à carne, ao pecado. Porque veja bem que as cartas que Jezabel mandou com sinete de Acabe. Autorização, né? Que ele entregou. O que era o sinete? Era a autoridade dele. Entregou assinatura. na mão da Jezabel. Então, Jezabel fez tudo em nome de Acabe. Esse que é o problema. O tratamento do diabo para o homem é assim. Você é o cara, mas entregue sua vida a mim. Entregue seu nome a mim. É aí que está a contradição que eu disse. Você é o cara, mas faz o que eu quero. Entregue-se a mim. Essa é a grande... Já Deus não, Deus manda. Você vai fazer isso, porque eu estou mandando, eu sou o Senhor e você vai fazer. Né? Mas a pessoa faz voluntariamente, pode se recusar a fazer. Né? Pode resistir, né? Pode resistir. E aqui, a proposta do inimigo é sempre essa. E aí, com a assinatura do rei, foi que todo mundo fez o que fez. Se fosse só Jezabel mandando, ninguém iria fazer isso. Tanto que quando ela escreve a carta, ela fala que a acusação deve ser que o Nabote pecou contra Deus e contra o rei. Né? Também tem um reforço aí da ideia, é a figura do rei. Né? Ela em si, claro que eles iam respeitar, mas não era na mesma parte. Não, ela não tinha autoridade para fazer isso. Ela não tinha autoridade para fazer isso. Ela precisava do sinete. Exatamente. Né? Então, esse é um ponto interessante. Isso também mostra pra gente aqui, tipologicamente, que essa história que o diabo manda e desmanda no mundo, não é verdade, que é uma coisa que a confissão positiva ensina. Não é? Que Deus entregou o mundo. O diabo que governa o mundo. Que a gente tem que tomar dele. Exatamente, né? Que a gente tem que tomar dele, que tem que ter um negócio da legalidade. Tudo isso aí é bobagem. Né? Se você entregar o seu sinete a ele faz o que quiser. Por isso que Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Aquela outra questão dos territórios, né? Os territórios, eu esqueci o nome agora, mas seriam os territórios... Os espíritos territoriais. Isso, da batalha espiritual, tal, que
Então você tem que ir naquele lugar ali, ungir e declarar que o diabo não é dono daquele lugar, coisa nenhuma, porque senão você não vai conseguir. Então você vai para uma cidade evangelizar, você tem que ir lá no território de Satanás. Também é outra bobagem, que o diabo também não tem lugar nenhum. Não tem lugar nenhum. Aquele que também não tem base, né? Que Jesus foi lá pegar as Exatamente, chaves, não tem base nenhuma. né? Eles fazem tudo isso aí na teoria aí, mas não tem base nenhuma. Exatamente. Né? Só se você entregar, aí é diferente. Aí, Se você é entrega, algo pessoal, né? De cada um. pessoal. Por isso que a pessoa também tem que ser pessoal, aceitar Jesus, né? Mas porque meu pai é evangélico, não tem nada a Não ver. tem nada a ver, exatamente. Então, Deus não tem neto, né? exatamente. Então aí é que está. E olha que como o ardil do inimigo é terrível, né? O Nabote, eles fizeram um jejum. Um dia de jejum. Isso. Um dia de jejum. E aí... Quer dizer, foi religioso, ó. Teve um viés religioso. Tem sempre uma aparência religiosa. Deixa o Matheus Henry fala assim, ó. Ele fala assim que o Matheus Henry falou? Ele fala que o assassinato de Nabote teve justamente esse lado religioso. A Jezabel fez com que parecesse algo religioso. A acusação foi religiosa. Exato, a acusação foi religiosa. Quer dizer, é algo bastante negativo, bastante mal, né? Quer dizer, E aí você pode usar, viu? É aparência de piedade? Levantaram esses dois filhos de Belial, eles profetizaram, na verdade. Que estava todo mundo em jejum, buscando a Deus. Quer dizer, outra coisa aqui, tudo indica que havia foi uma medida de oportunismo. Porque para apregoarem um dia de jejum e de oração, devia ter alguma calamidade, algum problema na cidade. Você sabe o que? Não sei se uma seca, não sei se algum problema. Ela aproveitou a situação, ela aproveitou aquela situação adversa do povo. O esgoto lançou lançou sobre Nabote. Né? Então ela aproveitou. Então o diabo também ele é oportunista. Ele é oportunista. Então é como ele aproveita a depressão para supervalorizar o ego da pessoa. Aproveita uma decepção para supervalorizar o ego da pessoa. Né? Então, e aí eles se levantaram dois para dizer que ele tinha blasfemado. Quer dizer, eles na verdade se profetizaram para dizer que blasfemaram. Quer dizer, qual é o problema? Porque é interessante, né? Interessante que a gente já estudou Josafá, que é contemporâneo de Acabe, e Josafá apregou um jejum e oração a Deus, e Deus levantou um profeta dizendo como que ele ia livrar o povo. Coloca os cantores na frente, toda aquela história. Então era um costume. O povo se consagrar, se juntar para que Deus falasse com o povo. É um costume que sumiu de nós. Né? Mas se nós fôssemos seguir hoje... esse final de semana, o último final de semana agora aí, eu fiquei extremamente envergonhado. Extremamente envergonhado. Por quê? Porque o Papa Francisco, ele apregoou um dia de jejum e oração pela Síria. E aí veio o arcebispo de Natal e disse, vamos aproveitar que o Papa pediu para a gente orar pela paz na Síria e vamos orar também pelo Brasil. Então lá em Natal eles fizeram um dia de jejum, vigília de jejum e oração pelo Brasil, pela paz na Síria. Em Roma o Papa fez uma vigília de oração e jejum pela paz na Síria. E nós? Colocado, né? E nós? E detalhe, hein? Eu fui lá no site do Vaticano, eu não vi o site do Vaticano depois do dia, que foi no sábado, mas a programação, ela ia ter lá um pedido de adoração eucarística, um pedido de oração, um pedido de louvor, intercalados, leitura da palavra, tudo. E o site do Vaticano fazia questão de dizer que durante toda a programação estaria presente o desde o primeiro minuto até o último, parece que umas 4, 5 horas.
de cerimônia. Olha. Porque ele disse assim, o que eu posso fazer pela paz da Síria? Ele que é o Papa, ele que tem toda a diplomacia do Vaticano, então eu posso orar. E nós temos esquecido isso. E eu fiquei envergonhado. Porque Mas não tem as mega vigílias, pastor? a vigília conhece. Mas pra que é? As megas vigílias são pra isso. É pra isso? Tem os cartazes lá. Mega vigília. É pra isso, Né? né? Pela Síria. Pô, não é não? Tá nos postos, a gente vê aí, ó. Mega vigília. Showzaço. Não, showzaço é outra coisa. Mega vigília é bem diferente, a gente sabe. Bem diferente. É que eu saiba também, não vi nenhum comentário. Apesar que no Sá também não assisti nada, não vi nada, né? Mas não vi nenhum comentário mesmo do dia 7 de setembro. Né? Eu também. Eu só vi no portal. No portal eu vi, o pessoal fez lá, né? Pela aula ao vivo. E aí eu também sonhei na escola militar, né? Vamos orar pelo nosso país, né? Eu nem mencionei lá no portal o negócio do dia de jejum e oração. Eu fiquei tão envergonhado que eu falei assim, não, mas vou falar aqui. Nós teve o hino, né? Cantado, né? Não, isso eu falei do pai, mas eu não falei desse jejum e oração. Não, eu sei. É uma vergonha. Né? As pedras estão clamando. Mas o que tem é esses dias de jejum aqui, de Nabote tem. Isso não faz parte do pouco da perda do foco da igreja? É lógico. Então, é uma evidência dessa perda. Exatamente. Quer dizer, o que a gente está fazendo aqui, né? É o sal e a luz. O Senhor nos ajuda, viu? Porque eu também fico também envergonhado, viu? Bastante. Bastante. E no sábado e no domingo eu deixei passar despercebido, nem falei nada, fico envergonhado. A única coisa é se arrepender, pedir perdão. Me aviva, Senhor, nos aviva, né? Nos aviva. Do momento difícil que a nossa nação está passando, inclusive em ponto de vista espiritual, porque tudo indica que o cerco está se fechando contra a igreja. Não é? Tudo indica. Quer dizer, aprovação de leis contrárias ao Evangelho, o controle final do governo atual, que eles estão fechando todo o cerco. Não é? Então a gente vê a situação periclitante que nos encontra. O que você pode dizer sobre essa vinda dos médicos cubanos? Você acha que tem alguma relação? Lógico. Isso aí, veja bem, com toda essa reação eles estão impondo e esses médicos virão depois. Eu já coloquei lá. Tem alguma parte doutrinária? Tem. Logo Cuba, né, professor? Logo Cuba. Esses médicos vieram para fazer a cabeça do povo. E nos sertões, para poder, né, ter um cabo eleitoral. Exatamente. Continuar a ter, né? Foi exatamente o que aliança com Cuba. Aliança com Cuba. Até porque quem está ganhando dinheiro com essa história é Cuba. Né? Porque eles pagam o salário do médico, eles não pagam para o médico, eles vão pagar para o governo. Depois o médico vai ganhar só 2 mil. O médico se sujeita a isso com propósito também. Muitos deles com propósito, muitos deles não têm opção. Para não matar, passar fome, não morrer de fome. Exatamente. Porque eles não têm como exercer a função, a profissão lá. Agora, se orarmos... E outra coisa, ele vem sozinho, a família fica lá. E ele, inclusive... Caso ele não cumpra, né, ele pode cumprir algum revés, né? No acordo, por exemplo, o cidadão vai trabalhar em Cabrobró, Pernambuco. Ele não tem autorização para sair de Cabrobró. Se ele, no fim de semana, ele for para Recife, ele é deportado imediatamente. Passa por um acordo que passa por cima da Constituição do Brasil. Que o Brasil diz que todo brasileiro, estrangeiro ou residente no país, tem direito, tem todos aqueles direitos do artigo 5º da Constituição. Pode ver lá que é o brasileiro e o estrangeiro residente no país. Eles não têm esse direito. Inclusive perguntaram para o ministro da Saúde, que quer ser o próximo governador de São Paulo, o que acontece se um cubano casar com uma brasileira aqui? Ele é deportado imediatamente. Ele mesmo disse. Mas e aí o Joaquim Barbosa? Aonde que fica? Não, mas o problema
Vão ter que entrar com a medida. Quando a Associação dos Médicos entrou lá, com quem? Caiu na mão de quem? A ação de inconstitucionalidade lá que eles alegaram lá do programa Mais Médicos. No ministro. Sorteio. Caiu No ministro do PT lá, qual é o nome dele? Luxo? Não. O mais novinho lá. É mais novo, né? Ele é mais novo? Não, mais novo de idade, eu digo. Exato. Não foi no Toffoli. Não foi no Toffoli, não? Caiu com a mão do ministro Ricardo Não Lewandowski. acredito. O Lewandowski. Família. Tá tudo ligado. Ele negou a liminar. Por que será, né? Da família. Ele não Então, gente, tá muito como nada. Não, agora, se nós orarmos 7:14, Deus pode reverter. Pode É um alerta. Deus vai Mas dar. o povo não está orando. É. Aqui aconteceu isso. Eles deram aquela ideia. Então, quer dizer, exatamente o que se fazia em Judá, mas aqui eles fizeram totalmente desvirtuado. E levantaram dois para falar. Tudo de acordo com a lei. Tudo de acordo com a lei. Porque nem sempre que é legal é moral, né? Por que ela mandou dois? Porque tinha que ter testemunha. Não, a lei mandava 2 testemunhas. 2 ou 3. Duas ou três. Então arrumou 2. Né? Que verdade. disseram. E o que houve? Houve uma precipitação. Quer dizer, cadê a defesa do Nabote aqui? Nem deixaram o Nabote falar nada. Já cataram, já foram apedrejar. O fanatismo. A falta de conhecimento da palavra. Blasfemaram contra ele, mas onde? O que ele falou? Quando? Já foram logo apedrejando. Outra coisa, blasfemaram contra Deus e o rei, mas o rei e Deus não estão bem em acordo. Algum servo de Deus poderia falar, mas escuta, o rei está com Baal. Mas ninguém quis saber. Não é? Teve um irmão que disse que numa igreja aí na cidade de Tiradentes, uma tal de missionária, não sei o que lá, que tinha a oratória do reteté, assim, outras coisas mais, impressionava o povo no fanatismo. Quando foram descobrir, era de macumba, não era missionária, não. Andava pregando nas igrejas. Porque ela tinha aquele jeitinho, né? Aquele mover que o pessoal gosta, né? E diz que era espírita. Então, andava mas nas igrejas. infelizmente, Fanatismo, falta de mas por quê? Se você vê a mensagem da pessoa, se você... Porque é tudo contraditório. Vocês veem que colocam Nabote acima do povo, Nabote tinha um bom testemunho, Nabote era um cumpridor da lei, Nabote... E vem um movimento assim, sem pé nem cabeça, coisa que só tinha naquele tempo, né? Hoje não tem mais, né? E o povo é levado ao fanatismo e já pegam ele, já apedrejaram, não procuraram informar se a testemunha era verdadeira ou não era. Foram naquela história dos dois. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Também aconteceu com o Filipe. Foram pegar as testemunhas né? também. Aconteceu com Jesus, foram pegando as testemunhas e uma não batia com a outra e tal, até que uma disseram, eu vi que foi do templo e tal. E aí Jesus falou que brevemente vereis assentado, tá vendo, blasfemou, por que nós precisamos de prova? E aí a Bíblia diz que inclusive o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, o que era proibido. Não podia. Então quer dizer, ao rasgar os seus vestidos, ele se despiu da sua autoridade, então ele não poderia sequer proferir a acusação. E ele não estava ali para ser acusador, ele estava ali para julgar. Então ele se despiu da sua autoridade. Ele pegou o depoimento do réu, quando a lei exigia 2 testemunhas. E ele pegou o depoimento do réu. Jesus estava sendo condenado, né? E está condenado. O que vocês acham? Réu de morte. E resolveu isso. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. E é o ardil, né? É a precipitação. Em precipitação. A Elisânia,
queria que apareceu com uma irmã o ano retrasado, né? Quando nós começamos lá em casa, na sala. Aí essa irmã chegou, né, dando testemunho que já desde a infância frequentava a igreja e escola dominical, veio da Batista, opa, veio da Batista, tudo. Aí que era professora de música, tinha um sonho de fazer um coral, né, e tal. Aí eu vi, né, orei, ó Deus, estou autorizando, né, conforme ela está propondo um coral, né, tem um dom de organizar um coral, seja bem-vinda, da Batista e tal. É a liberdade. Aí, ela teve a liberdade, mas aí com o decorrer do tempo, ela estava com a intenção de pegar o grupo e entregar para o irmão dela, que já não estava mais na Batista, estava numa igreja lá tal, que chama CAT, eles trabalham em célula, para entregar. Aí eles falaram assim, cuidado, hein, ó, vai levar todo o povo para lá. Aí eu falei assim, amém, a igreja não é minha se levar, né? Não, mas você não tem um alvo? Não, até mesmo eu não estava nem com pretensão, que eu só sabia, né? Eu só quis o povo evangelizar aqui, amém. Mas aí eles eram, mas e como que você vai ficar com esse ministério? Não deu certo lá com o pastor Léo, você quis passar por um pastor Edenilson, também não dá, tá os documentos, então logo fecha lá com a contadora. Eu falei assim, até agora não tem uma resposta suficiente, porque eu não quero negócio de aluguel, ficar me preocupar, né? E ela ficou meio incomodada, e vai agir ou não vai? Né? Aí a gente chegou, falou para ela assim, olha, irmã, se a irmã tem essa pretensão, né? A irmã veio para nos ajudar. Agora, para levar o povo, a irmã não falou isso, né? Também. Ficou com cara feia e continuava. Aí começou a fazer boicote. Ia quando queria e tal. E conseguiu a simpatia, principalmente das adolescentes, que ela tinha um dom mesmo de cantar, a voz bonita e tal. E encantou o canto de sereia. E aí eles disseram, você vai acabar pelo... Aí foi quando a síndica falou que não podia mais ter lá, né? Falou assim, senhor, tá tão bom aqui que não tinha problema de aluguel e tal. E aí eles falaram, e agora? Agora é 8,80. Você sai de cima do muro. Ou logo fecha logo esse ministério na contadora, prossegue. Aí eu orei, aí um deles lá, o Silvio... Foi que você me contou a história. E aí saiu a procurar, achou, então realmente Deus quer que atre, né? E a mulher levou todo mundo? Não, aí aconteceu... No fim do ano agora, no Natal, ela fez lá uma festa, a moda 60, baile, a moda 60, porque o povo não tinha como divertir, que lá em casa, onde já se vê, não tem divertimento, o povo precisa, a igreja muito parada, né? Tem coral, mas precisava, a moda 60, mas não falou nada comigo. Aí eles eram que estou sabendo. Mas eu fiz convidou, vamos ver até onde que vai parar. Aí convidou lá os preferidos dela e fez lá o baile, a moda 60, cerveja gospel, né? Cerveja sem álcool, né? Não. E aí aquilo até machuca, assim, mas Deus, ela falou que desde criança tem um conhecimento básico, eu estou já para chamar essa irmã, que ela já está já passando dos limites, né? Já passou. Já passou, mas vou esperar o sinal verde. Aí foi quando lá começou a dar problema, própria com a mãe dela, com o pai, e aí ela falou, o senhor, eu não quero mais estar no coral, organizar o coral. Eu vou parar um pouco para pensar. Pensa bem, a irmã já tem uma estrutura, veio da Batista, desde adolescente, a irmã já estava com 30 anos, a irmã já tem uma estrutura boa, porque tudo. Não, eu vou parar um pouco para pensar, olha, hora. Não, eu vou sair. Aí saiu. Aí uma outra irmã lá falou assim, deixa eu dar o prosseguimento, ela não tem entendimento de música, mas deixa, né? Com boa vontade. Aí eu expliquei, acontecendo isso com a irmã, tal, aconteceu, cuidado e vigia. Prosseguiu. E os adolescentes que foram na moda 60? Aí voltaram para mim, aí deixou ela lá. Aí quando ela viu que os adolescentes voltaram, ela quis voltar para o lugar dela. Aí eu falei assim, peraí, irmã, deixou aleatoriamente, já tem alguém. Em Apocalipse fala, toma conta da tua coroa para que ninguém rouba, a irmã perdeu. A irmã pode até, com o decorrer do tempo, nós vamos orar para ver se a irmã
volta a ter um lugarzinho aí para poder cantar. Ficou humilhado. Eu sou professora, não sei o que lá, eu entendo de música. Ei, mano, fica à vontade. Aí foi embora outra vez. Aí foi quando, sem esperar, professor, o marido, companheiro dela, que estava também já organizado já para casar. O marido dela, com 24 anos de idade, deu um problema nele de saúde, que de uma semana foi parar na UTI e depois partiu com 24 anos de idade. Então, ficou meio abalada. E aí quando eu encontro, né, que aí eu falo, tá vendo? Se eu precipitasse, ela ia dizer eu que coloquei ela no mundo, eu que joguei fora, empurrei. Quando ela encontra, ela fica sem graça, Pai do Senhor, Pai do Senhor. E a Elisera queria se apressar, eu falo que a Elisera parece a Pedrita, a Giroga, sem pensar. Mas os adolescentes já falou que não tem mais esse negócio de cerveja gospel, né? Não, esse negócio. Nem moda 60 de baile. Baile moda 60. Levou lá a moda 60 porque não tem estrutura nenhuma, não. Essa igreja aí tem que ter divertimento, afinal de contas. Eu tava na Batista, lá tinha alegria, aqui, meu. Só Deus, só Deus, só Deus. Como nós estamos. Deixa acontecer isso não. Entendeu como que é? Mas você viu como ele resolveu. Mas ela ficou assim, ela ficou desapontada. Por isso que ele é pastor, eu não sou e você não é. Ela ficou desapontada. Depois os Zés ficaram sabendo, os pais das meninas falaram assim, olha, vocês quase que foram tragados. Meu Deus, situação difícil. Não é fácil. E aí? Aí o que Deus faz com a Acabe? Deixa eu aproveitar aqui o recado para falar da alegria aqui. Porque a gente falou de alegria, que a proposta da Jezabel foi que ele se alegrasse o coração e tal. E isso é uma luta. O pastor John Piper escreveu um livro chama Quando eu não me alegro em Deus, uma coisa assim. É da editora Cultura Cristã. E nesse livro ele expõe justamente o seguinte: o hedonismo cristão. Ele defende essa ideia, que é muito interessante. Que fala o seguinte, que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Então, eu glorifico a Deus quando eu estou satisfeito nele. E aí, ele vai defender ao longo do livro as maneiras de a gente se alegrar. E ele fala que a luta pela alegria em Deus, não nas coisas, conseguir essa alegria é uma luta. Então a palavra vai me ajudar nessa luta, a oração vai me ajudar nessa luta. Ele vai escrever 4 capítulos, 2 para a palavra, 2 para oração, mostrando que a oração e a palavra ajudam a conseguir essa alegria, essa satisfação nele. E aí, contrapondo isso, ele vai falar assim, qual é a essência do mal? Muito interessante. E ele vai citar Jeremias 2. Vou falar assim, 2 maldades fizeram no povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Sérgio Paulo gostava muito dessa passagem. E aí ele fala que essa é a essência do mal. Abandonar o manancial e procurar outras coisas. Porque às vezes o pecado não é algo, não é a blasfêmia e tal. Às vezes é a coisa boa que ocupa, às vezes não, que ocupa o lugar, o primeiro lugar. Então, por exemplo, se você ama, se a sua satisfação é Deus, é esse manancial, então você visita frequentemente esse manancial. Você leva outras pessoas a esse manancial. Se o seu manancial é a sua alegria, você elogia esse manancial constantemente. Quer dizer, que é o Deus, né? E isso é uma luta. Todo mundo que é crente precisa buscar isso aí. É uma guerra. Por quê? O pecado, a essência do pecado é outra coisa ocupar essa primazia. Né? Que é a alegria aqui.
Então, é só Deus aqui que tem nessa igreja? Só Deus. Entendeu? Quer dizer, eu estou mais satisfeito. Não estou satisfeito com Cristo, como diz o hino. Não, estou satisfeito com o que Deus me deu. É mais ou menos assim. É aquilo, né, que as pessoas preferem mais a benção do que o dono da benção. Exatamente. Qual que é? É Jeremias 2, versículo do manancial? Versículo... 13, né? É 13. 2, 13. Tá. Gostei. E aí, então, o que Deus faz? Começa a fazer com Acabe. Primeiro, deixa de ter aquela consideração com relação a Acabe. Qual é aquela consideração que eu disse? É o seguinte. Deus não levou Elias para falar com Acabe com relação àquelas guerras. Para não melindrá-lo. Lembra que nós vimos na aula anterior? Não melindrar. Então mandou até outros profetas. Isso. Agora que Acabe se aproveita dessa situação para satisfazer a sua cobiça, aí Deus já começa trazendo o que ele menos queria. Como é que ele chama? O inimigo. Então Deus chama o Elias de novo. Agora o que eu achei interessante aqui é o seguinte, é que essa passagem não serve para o juízo de Acabe, lógico, mas serve também para Elias. Porque qual foi o grande problema de Elias? Jezabel continuou mandando como sempre. Exato. Então ele se sentiu fracassado. Agora Deus, na verdade aqui eu acho que tem o final do tratamento da depressão de Elias. Elias já não estava mais deprimido. Mas Deus lhe dá um coroamento. É aquele negócio do rio, que todo rio se coroa quando chega ao oceano. Aqui nós temos aqui o coroamento. Quer dizer, Deus revela a Elias o fim de Jezabel. Que é o que ele estava procurando. Ele achou que tinha fracassado. Deus primeiro mostrou que não era ele que iria. Mas agora Deus revela a Elias. Que quando Elias fala para Acabe, fala menos para Acabe e mais para ele mesmo. Deus mostra, olha, a Jezabel vai acabar. Vai acabar de um jeito que se você não fosse crente, você ia gostar. Quer dizer, ela vai acabar com os cães a comendo. Quer dizer, a pior forma que existia para um judeu ser... O cão que era... O cão... já, você morrer em sepulto já era uma maldição. Agora, os cães comerem é a pior coisa que tem. Então Deus está dizendo, tá vendo, Elias? A Jezabel vai acabar do jeito que ela merece. Eu sou justo. E Deus então aproveita a ocasião para mostrar para Elias. Então Elias tem aqui a revelação de Deus do fim da Jezabel. Que ele não iria presenciar, mas que ocorreria e ocorreria de forma exemplar. Primeiro. Segundo. Ele não chegou a presenciar mesmo, não, né? Ele não chegou a presenciar, não. Segunda coisa. Deus revela tudo. Quer dizer, é importante saber que ninguém tinha conhecimento de toda essa trama, a não ser a própria Jezabel, com toda a riqueza de detalhes. Nem Acabe sabia. Tinha o conhecimento, porque não foi ele que escreveu a carta. Mas ele não podia falar que não sabia, né? Não podia, porque não, mas eu digo, ele não tinha o detalhe. O detalhe de tudo. Só Jezabel tinha o detalhe de tudo. Tá? Porque os anciãos... Possivelmente a Jezabel pediu o anel dele e tal, não, né? pediu o anel, mas ela não sabia o que Não, entendi, não estou contradizendo. Não, sei. Então, só Jezabel sabia tudo como ia acontecer. O Acabe, ele se fez desentendido, não soube como aconteceu, mas soube que aconteceu e que não deveria ter acontecido. Os anciãos sabiam que tinham que matar Nabote, mas não sabiam por quê. Eles não tinham conhecimento que Acabe cobiçava. Eles só tinham que matar Nabote. As testemunhas só sabiam, as falsas testemunhas só sabiam que tinham que acusar falsamente Nabote. Nabote, coitado, não sabia de nada. Né? Mas Deus revela tudo.
Assim como ele revelou no caso de Davi com Natan, aqui Exatamente. ele revela. Aqui ele revela tudo. Então Deus tem sempre conhecimento de tudo. Você pode fazer as coisas mais escondidas, Deus sempre vai revelar. Não há, é o que está lá escrito em Mateus, não há aquilo que fica oculto que não há de ser revelado. Ou então em Hebreus 4:13, para nada Tudo ficará patente. patente aos Né? E aí Deus diz como que ia ser o fim da casa de Acabe. Quer dizer, Elias, inclusive, fica sabendo também, porque Deus já tinha revelado para ele que Jeú haveria de destruir. Mas ele não sabia como. Agora Agora ele Deus sabe revela. Né? Então, Elias, como homem de Deus, também ficou sabendo de toda, teve o domínio do fato, para usar uma expressão aí do escândalo do mensalão, né? Tinha o domínio do fato. Né? Então ele sabia. E aí Acabe se arrependeu, se humilhou. E Deus adiou. Como é que a gente entende esse adiamento de Deus para Acabe? Depois que Deus diz que Acabe vai morrer, assim como Nabote morreu, ele iria morrer na própria vinha. A vinha que ele tanto cobiçava ia ser o local de morte dele. O que também já nos ensina que o fruto da nossa concupiscência é a morte. Né? Aquilo que nós cobiçamos... João fala isso, né? Quando ele fala da concupiscência dos olhos da carne, não, e a não, sofrimento da vida, no final... João, é o Tiago que fala. É verdade. Tiago, e a concupiscência, tendo gerado, tendo nascido, gera o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Tiago 1,15. Então aqui vocês veem que o Acabe, aqui tipologicamente, ele simboliza um homem no pecado. Né? A cobiça gera o pecado que gera a morte. Então, aquilo que você cobiça gera a sua própria morte. Aquilo que você cobiça gera a morte. Então, essa é a lição que a gente aprende. Né? Então, quando nós supervalorizamos a nós mesmos, queremos nós mesmos viver independentemente de Deus, cobiçamos as coisas, porque não somos Deus e nada satisfaz a nós a não ser Deus. E é isso que a gente busca satisfação, que gera a nossa própria morte. Que é o engano do pecado. Que é o engano do pecado. Ele simula o bom, o bem, mas por trás é o mal. Né? É o engano do pecado. É o engano do pecado. E aí Elias vem, e ele fica sabendo, né? E Acabe, ouvindo isso, ele se humilha. Veja bem que até agora Acabe não tinha se humilhado em nada. Não tinha se humilhado em nada. Mas ao ouvir este fim trágico, este fim terrível da sua casa, vergonhoso da sua casa, o que ele faz? Ele se humilha. E se ele se humilha, por que Deus não retirou de todo o castigo? Uma verdadeira humilhação, mas um medo. O teólogo Matthew Henry fala que não foi sincero. Mas se não foi sincero, Deus iria... Eu também acho. Dar uma vantagem numa hipocrisia? E Deus falou, ó, enquanto se humilhou perante mim. Mas não é o caso também que Jesus pôde ver que Judas ficou com remorso. Mas antes do remorso, Jesus não ofereceu comunhão, pão, a ceia para Judas. Em outras palavras, eu quero ser teu amigo, fica aqui. Mais ainda, quando estava lá no jardim, Jesus disse para ele, amigo, aqui vieste. Estava dando uma chance. O que acontece aqui? Quando Acabe se humilha, ele se humilha com que finalidade? Ele jejua, ele se humilha, ele pede apenas para não ter o final trágico. Para não contemplar o final trágico. Para não contemplar o final trágico. É igual aquele rei Ezequias também. Ele diz, não, já que Deus vai fazer isso... Ele tinha medo do juízo só. Agora, você vai ver juízo, o que vem é um juízo mais ameno, é mais ou menos isso? Não, eu não quero sofrer essa vergonha. Porque ele sabia o significado de ser tragado, comido, lambido pelos cachorros. Exatamente. De ver tudo. Então ele falou, eu não quero passar por isso. Quer dizer, eu não quero ver isso. Na verdade, é aquela insistência que a gente vai estudar na próxima aula, quando a gente estudar o capítulo 22, a gente vai ver. É aquela insistência do Acabe. Quer dizer, Acabe não se submete a Deus.
Ele não se submete a Deus. Mas aí ele pediu a Deus para não presenciar. Se ele tivesse se arrependido, como Davi se arrependeu, ele teria até podia ter se poupado. Como os ninivitas se arrependeram, ele poderia ter se poupado. Mas não, ele foi só no meio do caminho. E Deus é tão misericordioso que Deus podia ter falado, eu não vou dar nada para você. Mas não, Deus falou, não, já está vendo como ele se humilhou? Ele não se arrependeu, ele se humilhou. Então, como ele se humilhou, como ele reconheceu que eu posso fazer isso, e ele não pediu para não fazer isso, mas ele só não quer passar vergonha, então ele não vai ver o fim da casa dele. Vai ser nos dias do filho dele. Mas veja bem que ele morreu pela mão do rei da Síria, a gente vai ver, e morreu lá na vinha de Nabote, como havia sido dito. Ele só não contemplou o fim trágico da sua casa e o fim trágico de Jezabel. Né? Então Deus ainda acabou honrando, como foi com o rei Ezequias também? Eu ia falar, não foi exatamente igual, né? Não foi exatamente igual. Porque, na verdade, o rei Ezequias... Tem aquele negócio lá da pôr a casa em ordem lá? Não, mas eu digo... Quando ele mostrou... Eu estou pensando na parte da dos casa filhos, né? Era bem quando mostrou lá o negócio de Babilônia, tudo... E aí disseram, do jeito que você mostrou tudo, que ele foi imprudente de mostrar todos os tesouros, esses tesouros serão levados. Ali foi uma soberba? Aí, foi uma soberba. Aí é tanto que Ezequias... Aí, mas Deus falou, mas não vai ser nos seus dias. Aí ele falou, então vai ser ainda bem. Entendeu? É mais ou menos assim, olha, eu quero escapar de vez. Entendeu? E Deus até respeita. Deus até atende. Para mostrar o tamanho da misericórdia. Esse episódio aqui nos mostra claramente Neves, não foi isso que daí? Deus estava com misericórdia a Acabe. Tancredo Acabe se Neves perdeu porque quis. O Tancredo Neves, pelo que eu ouvi, assim, né, falou que nem precisava tal porcentagem do Congresso votar, que ele ia ser presidente. Não é algo assim também meio soberbo? Ele falou que nem Deus tirava ele do... nem Deus. Nem Deus tirava ele da presidência. Então foi a mão de Deus, nesse caso. Nem Deus tirava. Porque pelos votos que ele tinha, nem Deus tirava. Eles são dois. Eu tava lembrando daquela passagem de Isaías. Aquela passagem de Isaías lá. Não tô falando agora qual é a referência, mas fala assim. Ainda que o Senhor é excelso e sublime, contudo habita com contrito de coração. Quer dizer, Isaías não. Acabe se humilhou. Apesar de ele estar totalmente distante de Deus, quando ele se humilha... Na medida que ele se humilha, Deus atende. Esse que é o negócio. Se ele tivesse se arrependido, confessado, deixado, ele alcançaria a misericórdia. Como ele só pediu para ele não ver, Deus deu o que ele pediu. Então, foi justo, né? Foi justo. Foi justo. Então a gente vê como o coração de Acabe era duro, né? Duro, né? Agora vamos ver o fim de Acabe para acabar com Acabe na próxima aula. Só antes de encerrar, deixa eu fazer só um comentário aqui. Aproveitando o comentário do Mateu Henry, ele fala uma coisa que eu anotei aqui, ó. Ele fala assim: quando Elias traz a palavra para ele, ele nega, né? Ele nega não, mas ele trata Elias como um inimigo e tal. Aí o Mateu Henry fala assim, ó, os que estimam como seus inimigos os ministros da palavra, por estes lhe dizerem a verdade, em breve estarão em desespero. Peraí, deixa eu escrever aí. Isso é verdade. Os que estimam como seus inimigos. Estimam como seus inimigos. Como seus inimigos.
os ministros da palavra, Da palavra. vírgula, por estes lhes dizerem a verdade, Dizerem verdade, a verdade. vírgula, em breve estarão em desespero. Foi isso que Acabe fez com Elias, né? Quem é? De que essa frase aí? Isso aqui é do Matthew Henry. Neto. Como que escreve? M-E? Peraí, eu tô vendo aqui, você já vai rolando. Com essa frase nós encerramos a aula. Senhor Jesus, abençoa-nos e guarda-nos, que possamos não ser como Acabe, mas que possamos, Senhor, nos arrepender para podermos ir ao céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Professor, como que eu faço para ter acesso aí? Agora que estou começando assim, despertar.